Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu tô aqui com o Rafael Gorski. E o Rafael tá na Estônia já há 2 anos, trabalhando na Microsoft como Engineer Manager, primeiro como Senior, agora como Principal, né? Ele vai bater um papo aqui com a gente sobre como tá sendo essa experiência na Estônia. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Gabriel. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de explicar um pouco mais o meu trabalho e como é essa experiência aí, né, no desenvolvimento de software. Então, falando do teu trabalho, cara, eu acho que seria legal já começar quem é você, né? Eu já falei que tu é Principal, mas tem uma carreira aí por trás até chegar como Principal Engineer Manager. Eu comecei lá atrás com Java e Linux, então era aí um Conectiva Red Hat com Java 1.2, então é um mundo que ainda é usado hoje, por incrível que pareça. Então 20 e poucos anos depois ainda tem muita gente usando, principalmente o Linux, é o padrão no mercado, mas Java não tão menos, tão mais, mas agora muita gente está explorando C# e outras linguagens, mas eu vim desse background, passei por todas essas fases de Java, que você é programador, daí você toma conta da arquitetura, começa a tomar decisões de arquitetura, e aí eu passei um período da minha carreira aí como Business Consultant, fiquei viajando o mundo, foi uma experiência bem legal. E depois eu voltei, saí dessa parte de Business Consultant e voltei para a parte de engenharia de software. Fiz um mestrado na área e comecei novamente como Engineering Manager. E eu cheguei na Microsoft, que é uma experiência única, super empolgante, com várias possibilidades. Então, é um pouco aí da minha trajetória. É um lugar que todo mundo conhece, né? Mas pegando esse ponto da Microsoft, acho que dá pra começar por aí, né? Porque a Microsoft foi a tua porta de entrada num país novo, né? No país novo não, morar na Estônia, porque já tinha passado por vários lugares do mundo. Então, eu queria saber como que foi esse processo para entrar na Microsoft, porque eu já sei muito como que é pros devs, né? Mas eu nunca conversei com alguém que entrou como Engineering Manager. Como que foi isso? Foi meio inusitado, porque eu estava trabalhando no Brasil e um dia à noite eu recebi um contato de uma recrutadora perguntando se eu queria participar de um processo de seleção para a Estônia, e foi muito... eu falei assim, claro, vamos conversar, e ela falou, quando você tem disponível? Tem disponibilidade amanhã, e eu acabei conversando com o meu hiring manager no dia seguinte, sem muita preparação. Eu acho que foi bom, foi mais espontâneo. E foi uma experiência legal, eu gostei bastante qual que era o desafio do time, a pessoa também gostou do meu perfil. E na sequência eu já eu estava fora do país, já na semana seguinte eu já estava fora do país, e eu continuei esse processo lá na Colômbia, fiz uma outra entrevista lá na Colômbia, um group manager da Estônia. Foi bem legal também a conversa. As conversas de entrevistas assim, são parcialmente técnicas, né? Você tem a parte técnica, você tem que mostrar aptidão na parte de design e desafios nessa parte de arquitetura que você já passou e como você resolveu eles. E também tem uma parte da parte cultural da empresa, né? Se você tem um fit aí com essa parte cultural. Na Microsoft hoje você não avalia se as pessoas só têm um fit com a cultura, mas avalia se elas vão adicionar para a cultura. Então, além de você estar alinhado com todos os valores e tudo que a empresa espera, você tem que ter alguma coisa a agregar. Então, acho que nessas conversas aí foram umas conversas legais, e aí eu fui convidado para ir para a Estônia, fazer essa bateria de entrevistas técnicas com o pessoal na Estônia. E dali eu vim para o escritório na Estônia, eu viajei do Brasil para a Estônia, fiquei lá o dia com eles, foi bem interessante. Então tive conversa com
product managers, com arquitetos, com principal engineers, com outros engenheiros dentro do time. E daí, felizmente, eu passei em todas e tive uma oferta aí para a empresa e acabei me relocando com a minha família inteira para a Estônia. Legal. Boa. Então foram 3 entrevistas, basicamente, né? 3 partes do processo, né? Tipo, a primeira... As entrevistas no site eram 4 ou 5, mas remoto foram 2. Isso. Mais a recrutadora que conversou comigo. Boa, e uma das coisas que é diferente, assim, quando tu vai para um cargo mais de gestão também, né? Apesar das perguntas técnicas, é que é muito mais fácil tu testar tecnicamente alguém, porque tu coloca a pessoa na lousa, né, para escrever o código, manda um teste, mas a gestão tem que ter muito mais sensibilidade ali na pergunta como tu responde, né? Tu consegue lembrar, assim, qual tipo de pergunta que eles faziam, assim? Era tipo cenários que tu tinha que responder, como tu ia lidar? Tu lembra como que era? Hoje na Microsoft eu sou um dos entrevistadores e eu entrevisto outros gerentes e outros programadores, tá? As perguntas exatas eu não vou lembrar, mas eu acho que a maioria dos cenários você traz todas as perguntas elas têm a ver com a sua experiência. Então você tem que trazer um contexto. Você tem que trazer o que foi o desafio, o que era diferente aí dentro daquele contexto, de acordo com a pergunta que está sendo feita. Qual foi o resultado daquele contexto, que você participou, qual foi a tua atuação dentro daquele contexto e qual que é a tua reflexão depois daquele contexto. Tá? Então, o interessante das entrevistas é que elas podem navegar para outras áreas, dependendo do teu skill set. Então, por exemplo, se você for um gerente que trata com mais segurança, provavelmente você vai citar termos de segurança, de compliance e coisas assim que vão conectar com o conhecimento do entrevistador. Então, aquilo ali vai mandar você para uma outra pergunta que não está no script, tá? Dentro daquele contexto. E daí você consegue entrar em profundidade dentro de um assunto específico. Tá? Então, eu acho que a experiência de você... É claro que a experiência de você estar sendo entrevistado é totalmente diferente do que você estar trabalhando. Então, esse conhecimento de entrevista é um pouco diferente, tá? Então, você tem que estar um pouco preparado para entender como que você consegue fazer um raciocínio rápido daquele contexto, explicar ele rapidinho, explicar como é que você trabalhou dentro dele e qual foi o resultado. Muitas pessoas têm dificuldade, e é uma dificuldade do brasileiro, tá? A gente tem uma cultura coletivista, então você sempre fala nós. Quando você está atingindo uma coisa, é sempre nós. Mas numa entrevista você não pode fazer isso. Você tem que falar o que você fez. Qual foi a tua atuação naquilo? Qual foi a ação que você fez? E muitas pessoas se perdem nessa história porque elas não conseguem identificar exatamente qual foi a colaboração dela naquele contexto. Tá? Mas assim, o que eu lembro muito bem da minha entrevista é que eu tinha recentemente feito uma migração para cloud. Então eu tinha feito arquitetura daquilo, eu tinha feito testes em cima daquilo, então eu estava com um conhecimento muito fresco na cabeça sobre toda a arquitetura, sobre os detalhes daquilo. Então eu consegui entrar em profundidade em alguns temas muito específicos, de custo, de configurações, de como implementar, de possíveis problemas, porque estava acontecendo aquilo comigo naquela época. E eu consegui falar também da arquitetura como um todo, todo o processo. Então, eu acho que isso foi um benefício. Ter passado por um projeto recente e conseguir falar sobre ele. Eu acho que isso é muito importante, porque você está dentro do teu trabalho. Então, assim, a experiência que você teve naqueles 3 últimos meses, naqueles últimos 6 meses, é o que você consegue falar melhor. Sim. E aí, já queria conectar, porque tem uma diferença grande, né, de quando a vaga para Engineering Manager, quanto para um desenvolvedor ou até mesmo lead, né? E o que tu sente, assim, de diferença em quando tu dá uma resposta, ou o que tu espera do Engineering Manager ou de um lead, ou até um programador?
Porque tu pode fazer a mesma pergunta para arquitetura, né? Mas o que tu vai esperar de conhecimento dele é diferente. Tu consegue exemplificar o que tu esperaria mais? Eu acho que o impacto, quando você vai evoluindo na sua carreira como um desenvolvedor. Quando você é um desenvolvedor, você está numa Big Tech, como a Microsoft, você entra numa banda principal, ou você é um staff engineer, né? Você geralmente tem um alcance de influência de várias pessoas. O Engineering Manager, ele já tem isso dentro do escopo de trabalho dele, ele tem que influenciar. Então ele é parte de uma... Dentro da hierarquia, ele é um middle manager. Então ele influencia a liderança, ele influencia quem está dentro do time dele e influencia os peers. Então esse poder de influência é uma das coisas que é medida. Como você consegue causar ou fazer, introduzir uma mudança, pode ser uma nova biblioteca, um novo framework, uma nova arquitetura, tá? E como que você influencia o teu time com sucesso, a tua liderança e os teus peers. Então esse é um conhecimento que você vai demonstrar nos teus exemplos como que você alcança isso. Se você faz isso dentro do teu trabalho, você vai conseguir demonstrar isso em vários aspectos. Então, essa influência que você tem que ter é importante. Eu acho que a grande diferença de um contribuidor de individual, que é o que a gente chama, uma pessoa que não está com uma pessoa abaixo dele, é o people manager. Tá? Então você realmente é responsável pela carreira, pelo bem-estar daquela pessoa que você está liderando. Então você ter empatia, você conseguir demonstrar isso é muito importante. Então dentro do teu exemplo você consegue também exemplificar como que você articula uma ideia, como que você implementa aquilo com um time. Então é importante você entender, e quando você tem esses desafios, como que você trata as pessoas nesse desafio. Que no nosso caso é desenvolvimento de software, mas se você for gerente de outra coisa, vai ser outras coisas que você vai implementar, né? Sim. E a influência continua independente da natureza do trabalho, né? Porque... Exato. E é um trabalho difícil, né? Tipo, porque tu tá no meio ali, não é... Como developer, tu talvez tenha que influenciar um pouco o produto, né? Tipo, mas tu não passa daí, normalmente. Uma outra faceta de um gerente de software é a parte de system thinking. Então, a pessoa ele tem que conseguir fazer esse zoom out e conseguir olhar aquele software dentro de um contexto e conseguir exemplificar e explicar para o time dele e para, como eu já falei, para todas as pessoas aonde aquilo está posicionado. Então, é importante. Sim. E aí pensando já, tu passou pelo processo da Microsoft, né? E o que tu sentiu diferente? Porque até vendo nas tuas redes sociais, tu gosta bastante, né, do que tu tem na Microsoft, que tu vê, né? Da influência, da cultura. Eu vi tu sempre postando bastante coisa sobre isso, né? E o que tu vê de diferente no teu trabalho aí e que tu não tinha visto ainda em outras empresas? O foco em pessoas. Eu acho que a Microsoft é rica nessa cultura, essa cultura que é clara, que é vista, que o Satya Nadella conseguiu implementar com sucesso, que é uma mudança que continua, tá? Demora anos para ser implementada completamente e sempre vai mudar, mas está sendo um sucesso. A gente vê trends dentro da nossa empresa mesmo, em comparação com outras, que a gente lidera esse mercado. A prova disso foi a pandemia, a Microsoft liderando essa parte de trabalho híbrido, né? Então, a gente tem uma pesquisa muito forte, trazendo várias soluções, aplicabilidade. Então, você tem reports ali que são úteis para times, para empresas, para os indivíduos. Então, empodera todos eles. Mas isso porque dentro da Microsoft a cultura é muito forte para as pessoas. Como as pessoas como centro, o people first, né? Que geralmente eu coloco na rede social, que é realmente se pensar com empatia, se aplicar essa empatia. Um pilar que a gente tem aqui também, que é o growth mindset. Você está disponível, está propenso a aprender, que você não sabe tudo, mas você pode aprender tudo, é muito importante.
Então, essa diferença é uma diferença brutal com qualquer outra empresa que eu já trabalhei na minha vida. Esse foco te energiza, as pessoas que trabalham com você trazem essa energia também. Então, acontece muita oportunidade, tem muita oportunidade, muito trabalho, colaboração com as pessoas para você alcançar o teu próprio sucesso e você fazer as outras pessoas terem sucesso também. Isso está dentro do core, dentro da nossa avaliação, dentro de todos os processos da Microsoft. Que legal. E tu consegue, tipo, dar um exemplo de, tipo, sei lá, uma iniciativa que tu tá participando, por exemplo, que tá totalmente focada em pessoas e na cultura? E a minha dúvida é muito porque acho que não a Microsoft, mas muitas outras empresas que tentam, né, mudar um pouco a forma de trabalhar e focar em pessoas, fica muito no discurso, né? E eu tenho a impressão que é muito também pela essa cadeia de gestão, né? Tipo, como tu falou, tu responde para pessoas mais altas e também para a própria equipe. E eu acho que nesse meio que muita coisa se perde normalmente quando uma empresa está tentando implementar uma cultura diferente. Quando ela vem de cima e quando chega lá perto das equipes não tem aquela cultura que tu espera porque a mensagem se perde aí. Então, como que tu, na tua posição hoje e outros engineering managers conseguem colocar na prática o que a Microsoft espera? Tem vários programas que acontecem. Tem os grupos que a gente chama de Employee Resource Groups. São grupos específicos, tem o OLA, que é para representação de latino-americanos, espanhol, português, né? Então, esse grupo é um grupo muito forte, não tanto na Europa, mas nos Estados Unidos é bastante forte. A gente tem alguma representatividade na Europa. Mas tem o grupo GLAM também, que é a parte de LGBT. Então, eu participo de todos esses grupos e consigo, dentro deles, aprender e trazer esse conhecimento para dentro da minha equipe. Então, diversidade e inclusão é um dos pilares que a gente tem, uma das prioridades de cultura. Uma outra coisa que eu faço eu faço parte dos grupos de entrevistadores que são nossos guardiões da cultura, pode dizer. Chamamos de entrevistador AA. Então, essa é uma outra parte que eu colaboro. Então, eu faço parte desses grupos para aprender. Então, são grupo, é um V-Team, é um grupo que qualquer pessoa da Microsoft pode entrar, regional. E dentro do meu escritório eu participo também dessa parte de entrevistas e eu tento trazer essa parte de inclusão, desse pensamento de inclusão, para deixar essas entrevistas mais acessíveis, as pessoas mais à vontade, para que elas consigam expressar o melhor delas, sem qualquer viés de preconceito. Uhum. Então, essa é a forma que eu encontro, mas cada pessoa vai encontrar uma forma diferente na Microsoft. Tem outros, tem pessoas dentro do meu time, mulheres que estão engajadas em eventos de Women on Tech, então aí tem reuniões com vários escritórios, articulando estratégias de mentoring, de capacitação, de entrevista também. Então, depende como você se posiciona, o que você quer fazer, tem vários tipos diferentes de coisas que você pode fazer. Eu estou bem ligado nessa parte de entrevistas e seleção, encontrar essas pessoas excepcionais para entrar dentro da empresa, então é importante para mim isso. É importante na empresa em geral, né? Porque tu contratar alguém que não tem esse fit, ou pelo menos como tu falou, o growth mindset, né? Aquela cabeça de que dá para aprender e melhorar, é muito custoso, né, tu manter, e ele acaba contaminando às vezes até as outras pessoas do time, né? Então, acho que essa porta de entrada é uma das principais e acho que pra gente que pensa muito em agilidade ou de gestão um pouco mais moderna, é o que acaba pecando muito, né? Por isso que a gente vê muito hoje agilidade em RH, etc. Não só por isso, mas porque para trazer essa cultura mais forte e tem que estar na entrevista. Então, acho que bem legal, acho que faz sentido demais, porque eu já vi até conversando com outras pessoas, amigos meus que trabalham em empresas, que às vezes entram algumas pessoas que falam assim que a pessoa é meio tóxica, não sei se tóxica é a melhor palavra, mas a pessoa não
não contribui muito até pro ânimo da equipe, né? Às vezes eu fico pensando como que a pessoa entra, né? Tipo, e aí muitas vezes é que a avaliação é muito mais técnica, né? Que ela consegue entregar tecnicamente, o que ela sabe tecnicamente, mas falta um pouco dessa parte de como ela lidar com outras pessoas, como ela lidar com feedback, ou ela dar feedback para as outras, né? Então, legal. E legal que vocês cuidam disso desde a parte de seleção, né? E tu também faz esse trabalho na parte dos desenvolvedores ou tu tá sempre mais com engineering managers que entram? Eu tenho dois times hoje. Eu tenho one-on-ones com os engenheiros e com os gerentes também. Então eu faço essa parte assim, existe cada pessoa está numa situação, né? Em um contexto, posso dizer, individual. Então dependendo da situação que aquela pessoa se encontra, se ela, por exemplo, é um desenvolvedor principal, mas ele está numa estratégia nova, numa área nova dentro da empresa ou dentro do negócio que ele precisa performar. Então eu vou estar ajudando ele a navegar nessa complexidade. Tá? Mas vamos imaginar que você tem um desenvolvedor 2 que está dentro de um domínio que ele já conhece antes, que ele já está confortável para ele. Provavelmente eu já vou estar trabalhando com ele numa estratégia mais de coaching. Eu vou estar explorando, fazendo que ele explore por ele mesmo as próximas fases do que ele precisa. Tá? Então depende da situação de cada pessoa, vai estar. Eu normalmente como gerente vou estar atuando de uma forma diferente. Tá? Claro que existem coisas genéricas que você aplica para todos, né? Então assim, one-on-ones semanais. Então, a gente tem one-on-ones semanais. Quando você tem algum issue dentro do sistema, a gente tem um post-mortem. A gente vai lá e discute. A gente tem retrospectivas dentro do sprint, a gente tem sprint planning, a gente tem toda a organização que a gente precisa de processo. E aí tem o lado do Engineering Manager, que além de trazer essa visão e organizar esse pipeline de novas iniciativas e conseguir conectar esses outros diferentes times e causar um impacto deles, você tem esse one-on-one com os engenheiros para fazer eles crescer. E daí, dentro dessa conversa, pode ser vários aspectos, como eu comentei, pode ser de acordo com a situação, de acordo com o contexto que eles estão, vou estar ajudando eles dentro daquele contexto, ou pode ser que a gente esteja conversando por uma coisa nova que a gente está implementando, e depende do que o engenheiro quer conversar naquela conversa. Isso pode desviar para algumas outras coisas. Então, tu tem ainda duas equipes, né, que tu trabalha, de engenheiros. E como que é composta essa equipe, assim, principalmente de nacionalidades, né? Porque a cultura, ela acaba sendo muito de quem você é, do que você traz de background, né? Tipo, pensando não na cultura da empresa, mas a cultura de cada pessoa também faz a cultura da empresa, né? Então, Sim. Como que é composto o teu time? Eu tenho dois estonianos. Eu tenho uma pessoa de Kosovo. Eu tenho uma outra pessoa da Itália. Eu tenho uma pessoa da Polônia. Eu tenho dois brasileiros, uma mulher e um homem. Quem mais? São 3 estonianos, na verdade. Isso. Então, tu tem um time bem diverso de composição de nacionalidades também, né? Sim. E tu tem um one-on-one frequente com eles toda semana, né? Então, tu consegue entender muito a personalidade de cada um. E aí, tu sentiu muita diferença, apesar da tua experiência já internacional, né? Então, já tinha que lidar com pessoas de outros países, mas tu sentiu alguma diferença, assim, do que tu faria numa empresa que fosse só de brasileiros e no Brasil? Com certeza. Na verdade, diferença cultural... assim, o que eu penso nisso, né? Você tem essa cultura do time, então tem a progressão
da adaptação do time, né? Performing, storming, então você tem essa graduação onde você chega no nível de performing, onde eles já estão integrados e tal. Então existe essa transição quando alguma pessoa entra e sai do time, então existe essa cultura dentro do time. Então dentro dessa parte que você ainda está dentro do storm, que as pessoas ainda estão conflitando, elas entram, elas têm esse honeymoon, elas estão se tratando bem, daqui a pouco elas começam a discutir. É importante você entender as diferenças culturais. Tá? Então, tem várias pesquisas sobre isso, você consegue... eu acho que até tem um blog post no meu site lá sobre essas diferenças culturais, você consegue trazer ali um aspecto de cada um dos países, você consegue entender. Então, por exemplo, como eu comentei, né, a gente tem o brasileiro é uma cultura coletivista, o americano é uma cultura individualista, totalmente o oposto. Então, você está trabalhando com uma equipe puramente americana, é diferente de uma equipe brasileira. A forma que eles se comunicam, a forma que eles vão entender como alcançam o objetivo. A cultura na Europa, muitos países ali, principalmente os países bálticos, são muito diretos. É uma coisa boa e uma coisa ruim, né? A coisa boa é que eles nunca vão falar alguma coisa meias palavras para você, vai falar diretamente isso para você. Então, depois de um tempo você começa a apreciar esse tipo de coisa. Então, se tem algum problema, ele vai falar isso para você. Não existe meias palavras. Não fica implícito, né? O problema exatamente. Tá explícito. O problema é o seguinte, é quando nós brasileiros, a gente romantiza muito a língua. Os latino-americanos, às vezes, a gente fala muitas palavras o conteúdo realmente é pouco, mas a gente fala com muitas palavras, né? Então isso é um choque cultural. Você conseguir ser direto no que você quer falar, e expressar aquilo ali de uma forma que eles entendam, sem essa romantização. Então essa na forma de se comunicar é bem importante. E cada um ali cada país ali na Europa vai ver isso de uma forma um pouco diferente, né? E tu, tipo, no teu dia a dia tu tem que se adaptar nesses one-on-ones que tu tem com eles? Tu sente diferente de como tu tem que falar de cada coisa com cada um deles? Com certeza. Legal. Tem one-on-ones que duram 5 minutos, tem one-on-ones que duram 45 minutos. Então, quase o mesmo escopo do que está sendo conversado. Então, assim, são menos... tem one-on-ones que vão ser muito mais diretos, e se você não tem muito mais pra falar, você termina por ali. Sim. E outros tu vai falar, né, de aspectos da vida, né? Tipo, em geral, ou puxar assuntos. Se você estiver fazendo um one-on-one com um brasileiro, ele vai querer bater papo com você 1h30. Sim. E tranquilo, você vai e conversa. Se não cortar, não acaba, né? Sim. Tu lembra de algum problema que tu teve assim no começo de, tipo, ou porque a pessoa falou de alguma forma que pra ti não ficou tão claro, ou porque você falou e eles não entenderam, principalmente com os estrangeiros? Esse small talk que a gente tem no começo de perguntar como aquela pessoa está e tentar entender um pouco mais o que está acontecendo é interessante para alguns e não é interessante para outros. Então, tem outras pessoas que não se sentem bem com esse tipo de conversa. Então, você conseguir rapidamente transicionar para o que é o objetivo da conversa e você ser direto naquilo é muito importante. Tá? Se você quer saber alguma coisa que está acontecendo em algum contexto específico com alguma pessoa, você tem que ser direto. Você com aquela pessoa, como é que está a relação com aquilo? Então você não pode perguntar, como é que tá a equipe? Como é que você está se vendo ali e tal? Seria uma coisa assim que você falaria com um brasileiro, né? Sim. E daí, eventualmente, o brasileiro, não, tô tendo uma conversa com aquele cara, não tô gostando dele, coisa assim, né? Sim. E com uma pessoa uma pessoa mais direta, você vai ter que perguntar, tá, sua relação com a equipe, como é que tá? Ela vai falar, não, tá tudo bem. Não, mas a tua relação com aquela pessoa naquele contexto é qual?
Ah, não, aquilo lá a gente tem uns problemas ali, tal, 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 tal. Então, você conseguir entender todos esses sinais que estão acontecendo em reuniões, em outros feedbacks de outras pessoas e trazer isso é muito importante, né? Está muito alinhado com esse feedback claro, né? Acho que é Radical Candor, acho que é o conceito. Sim, sim. Que você consegue trazer o contexto, você consegue trazer o exemplo daquilo que está acontecendo e qual que é a expectativa que você espera daquela pessoa. Então, esses feedbacks, quando você consegue alcançar esse entendimento, é importante. Legal, legal. Teve várias situações, interessantes, até discussões dentro de PR, de pull requests, que se você lê com atenção, você vê que existe um conflito ali, então você tem que chegar lá e ajustar o entendimento daquilo. Mas eu acho que faz parte você conseguir fazer os engenheiros crescerem nesse entendimento e fazer eles desvendarem como se conversar com outros e resolver esses conflitos. E mais uma vez os ossos do ofício, né? Que pra ti não é só você, como você entende eles, né? Como que eles se entendem, né? Tipo, se for chegar alguém de um outro país, é uma nova descoberta, né? De como que a comunicação dessa pessoa, que tu tem a tendência do país, mas tu tem ainda aquela pessoa, né? Individualmente, às vezes, ele é um pouco diferente, porque eu tenho até um colega de trabalho do Brasil mesmo, que ele é desses de ter one-on-one, tem algum assunto, sabe? Manda mensagem antes no Slack, tem algum assunto pra hoje? Eu falei, cara, nada específico, então vamos cancelar, sabe? Então, tipo, acaba às vezes fugindo. Então vem mais essa complexidade, né? Quando você trabalha numa empresa com várias nacionalidades diferentes. E tu acha que os programadores brasileiros que estão contigo, assim, também tiveram esse choque com os pares deles, né, no trabalho? Ou foi muito mais para ti como manager? Eu acho que é um choque para qualquer pessoa que tem que trabalhar com pessoas. Tá? Então, talvez tenha várias pessoas que consigam entrar num time fantástico na primeira vez que eles começam a experiência de trabalho deles e tudo é maravilhoso e pode acontecer isso, mas eu acho que isso é raro, né? Sim. Então sempre você vai estar entrando num time, se você for um programador, você vai estar entrando num time que você vai ter uma opinião sobre alguém e você vai estar tendo uma discussão com aquela pessoa por alguma coisa. É importante, eu acho que é importante o gerente conseguir explicar pro programador ou para a equipe em geral, para cada indivíduo, né? Como que ele tem que navegar nessas conversas sérias ou cruciais, né? Então, Tópicos difíceis, né? Quer dizer, exato. que muitas vezes o pessoal evita para não por causa do conflito. Tem duas situações: ou a pessoa fica em silêncio ou ela trata com agressividade, né? Então, conseguir identificar a situação e conseguir esclarecer o que está acontecendo e ter uma resolução é muito importante. Esse é o principal trabalho do gerente. Identificar esses cenários e conseguir que as pessoas de uma forma sadia conversem e cheguem numa conclusão, né? E é parte do teu trabalho, né, de convencer, ensinar a pessoa a nenhum comportamento, né? E mudança de comportamento não é fácil e ainda você tá, tipo, ensinando alguém, né? Ou fazendo um coach ou mentorando alguém para fazer isso, depois voltar ao resultado, é sempre um processo devagar, mas que, como tu até falou, dos níveis da equipe, né? Tipo, do form, storming, perform, etc. Tipo, é o trabalho necessário e o mais difícil, né? Acho que muitas vezes a diferença de ter vários programadores bons que fazem um trabalho ok, né? Até não, às vezes não ruim, para uma equipe sensacional, né? A integração entre eles, eu acho que o gestor acaba fazendo uma diferença grande e às vezes acaba até subestimado, né? Sendo subestimado porque é um trabalho um pouco, às vezes, invisível para quem tá de fora. E quem não acompanha esses one-on-ones, né? É o trabalho ali, tipo, atrás das portas que ninguém tá vendo, mas que acaba
criando a forma da cultura, né, da equipe. E ainda falando em cultura, eu queria mudar um pouco para sair agora da parte da empresa e passar para a parte do país, porque a gente vem de um país gigante, né, como o Brasil, que cada estado tem a sua cultura, quiçá cidades, né, porque eu morei minha vida inteira em Santos, quando eu fui trabalhar em São Paulo eu já me sentia diferente e o pessoal até sabia pelo meu sotaque que eu era da Baixada Santista, né, e é bizarro porque a gente tá no mesmo estado ali. Sim. E o pessoal já perguntava se eu era caiçara, né, e por várias coisas que eu falava, até as gírias, o pessoal percebia. E chegando na Europa aqui, tu já tem um choque com o país qualquer um dos países. E quando tu pensa na Estônia, mais ainda pela falta de conhecimento nossa, em geral, né, sobre a Estônia, e porque é um país um pouco mais distante dessa cultura latina, como a gente tem aqui Portugal, Espanha, um pouco da Itália. E aí pra ti, chegando com a família inteira aí na Estônia, tu também sentiu muita diferença do Brasil ou a adaptação foi tranquila? Eu sou de Curitiba, meus filhos também são de Curitiba, minha esposa é de São Paulo. E a gente tem a impressão no Brasil, o curitibano é muito fechado, né? Não fala, tem umas piadas aí, o curitibano não fala bom dia. Né? Então, eu vim com essa coisa, não, eu já estou preparado para uma cultura mais fechada. Né? Então, assim, eu acho que a Europa, o europeu ele tem muita liberdade. Liberdade no sentido, assim, o seu individualismo. Né? Cada família tá seguindo a vida dela, ninguém atrapalha ninguém. Então, isso é muito importante. Então, não existe o vizinho que vai te incomodar. Você pode viver numa mesma casa por 25 anos, você vai ter falado com o teu vizinho uma vez. Talvez. Né? Eu acho que isso é comum na Europa. Você nem saber quem vive na casa do lado, né? É muito difícil você acontecer isso no Brasil. Se você vive ali, você sabe quem mora do teu lado, que ele vai acabar fazendo um churrasco, vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar você vai ter que ir lá bater na porta, alguma coisa assim. Se tiver uma criança, por exemplo, um bebê, né? Você vai lá reclamar, você vai conhecer o seu vizinho. Então, é um país que as pessoas são mais silenciosas. Né? Então, por exemplo, um shopping é muito mais silencioso que no Brasil. Então é nítida a diferença de um aeroporto na Estônia e um aeroporto em São Paulo. Né? Além da quantidade de pessoas, mas é a forma que elas se comportam. Né? Então a gente fala muito, a gente expressa muitas emoções. E os países bálticos ali, eles são mais restritos nisso. As pessoas são mais reservadas, né? Contidas e reservadas nesse ponto. Então, eu acho que o primeiro choque é esse. O segundo acho que... Mas tem muitas coisas boas. Dentro da cidade, por exemplo, eu comparo o governo. O governo é excepcional. Por exemplo, eu recebi o meu ID card em um mês. Uma coisa com um smart card que funciona em tudo. Funciona em todos os serviços do governo, que são 95% digital. Então, tudo eu preciso só o meu smart card, eu espeto ali e eu tenho acesso a tudo. Meu imposto de renda eu demorei 1 minuto, da minha esposa eu demorei talvez menos que isso. Porque ela não tem renda na Estônia, só eu que tenho, então eu tive que avaliar o que eu tinha ali, mas eu demorei, no máximo 1 minuto para olhar o que tinha ali e dizer assim, sim. E em 1 semana eu já tinha minha restituição na minha conta no meu banco. Então, esse tipo de agilidade é um choque extremo. Carteira de motorista é a mesma coisa. Eu cheguei, troquei a minha carteira de motorista, 1 semana depois eu já estava com a minha carteira de motorista nova na minha residência. Então... essa automação é uma coisa incrível. Você não paga transporte, quem é cidadão da Tallinn, você não paga transporte, então você consegue usar todo o modal de transporte, que é trem, ônibus, tram, é tudo de graça. E além disso, agora essa revolução que está tendo dentro da Estônia de startups e tal, você tem, por exemplo,
aluguel de carro com um clique, né? No aplicativo você aluga o carro e libera o carro. Então, eu pagava, tá chovendo, eu não vou de ônibus, eu vou pegar um carro. Andei 4 quilômetros, gastei 3 euros, larguei o carro lá e fui pro trabalho. Mas eu peguei um Golf, última geração, todo esportivo. 3 euros e tal, é muito então, barato. Então é uma coisa que é um choque. Aí você vai pro Brasil, você tem que, pra você alugar um carro, você precisa ir lá na locadora, assinar um documento, e você tem que usar o cartão físico, porque outra coisa pode ter fraude, e as pessoas não acreditam que você é você, e tem outras coisas. Na Estônia não tem nada disso. Você apresentou teu ID, ou passou ali, já era. Você foi embora, né? Então, essa praticidade, essa transparência que tem dentro do governo é sensacional. Que louco, assim. Parece outro mundo, né? Até eu Sim. não sabia que o transporte era de graça pra população mesmo. Sim. Que legal. E com qualidade, né? Sim. Sim, boa. No mesmo dia eu lembro de ter pegado todos os modais de transporte, coisa tipo 5 tipos, assim. Porque eu tinha que ir no médico, daí eu peguei um patinete. Aí eu larguei lá no patinete, eu peguei um carro. Do carro, eu cheguei no lugar, não, aqui é mais fácil eu pegar um ônibus pra descer até ali. Dali eu cheguei no negócio, já era a estação de trem. Eu peguei um trem pra ir pra casa. Então eu acabei usando todos os modais que eu tinha à disponibilidade em menos de 4 horas, pingando de um pro outro, porque era o mais fácil de eu utilizar naquele momento. Essa é uma mudança drástica. Sim. E pra isso tem um cartão específico pra usar todos esses transportes? Você entra no site, coloca lá que você é cidadão, coloca o número lá, autentica na hora e acabou. Mas Não tem processo nenhum. Você pegou um cartão, você ativa ali e acabou. Se você souber que tá em estoniano, você tem que dar uma traduzida. Em alguns sites você tem que traduzir, não estão em inglês. Mas você sabendo o que você tem que colocar ali, 1 minuto, acabou. Você já tem ali, você já sai andando. Legal. E falando da traduzida, então tu ainda não tá proficiente no estoniano? Eu comecei o curso estoniano, é até uma língua interessante. Eu acho que não deve ser assim super difícil de você conseguir se comunicar. Eu acho que, claro, escrever e ter uma conversa mais elaborada, claro que sim, mas eu acho que dá para aprender bem rápido. Só que eu decidi ainda que eu não decidi continuar, então eu acabei fazendo só um primeiro módulo, então são algumas palavras básicas, mas eu não quis investir mais nisso agora. Mas ninguém da tua família fala? Ou alguém, tipo, decidiu não, investir só tempo? fala inglês. Não. Só inglês. E tu consegue sobreviver tranquilo, só em inglês? Tranquilo, sim. Todo mundo fala inglês. Tu nunca chegou num momento assim que tipo, precisou resolver uma coisa lá e na hora a pessoa não falava? Raramente, mas geralmente tem alguma outra pessoa dentro daquele setor que fala inglês. Que então, legal. teve situações que teve que ir no hospital 24 horas e aí no hospital a pessoa que fazia a reserva ali ou checava os documentos não falava inglês, mas daí a médica falava inglês, a outra auxiliar falava inglês e acabou ajudando ali no meio, mas Sim. foi a única situação. Legal. E já falando no hospital, né? Tipo, como tu se mudou com a família inteira, tem várias coisas pra considerar aí que pra quem vai sozinho é um pouco mais fácil porque tu vai se virando. Hospital, educação não precisa, só se quiser fazer faculdade, né? Mas, tipo, toda essa infraestrutura básica, tipo, pra uma família. O que tu achou daí? Quão difícil foi colocar a tua família toda inserida, né? Nas coisas básicas que tu tem. Escola, hospital, saúde, etc. A primeira coisa é você conseguir a sua residência, né? Então, se você vem com uma empresa como a Microsoft, você vai conseguir isso. Tem todo o auxílio para você aplicar para isso e tem a carta da empresa com todos os dados. Então, o governo ele já tem um processo para isso. Com o teu ID Card, você já tem acesso ao hospital, você já tem acesso a toda a rede de auxílio. Então, por exemplo, a parte médica, você tem um portal que você entra lá, você tem, por exemplo, na época de vacinação do Covid, você entrava lá, você já tinha lá os lugares para você escolher, você clicava lá, agendava, e você chega lá, você está marcado às 4 horas, o cara está lá às 4 horas, você entra, você é consultado e você sai. Você não chega 5 minutos antes, você não chega 5 minutos depois.
Você tem que chegar às 4 horas. Então, isso é um pouco diferente, tá? O brasileiro chega, fica sentado lá de fora pensando que o cara vai te chamar. Não. Chegou 4 horas, você vai lá, abre a porta e entra, faz a tua consulta e vai embora. Você não fica ali esperando. Então, acho que esse é um choque. Eu fui com meu filho uma vez numa consulta, fiquei lá esperando lá de fora e passou 5 minutos, o cara, pô, mas por que você não entrou ainda? Né? Não, porque eu não sabia que era pra entrar, né? Pois é, não era às 4 horas que você marcou? É, às 4, então eu entro. Né? Então, extremamente direto. Sim. Executa o comando, acabou, faça. Né? Fez isso aí. É o que é esperado. Então, isso é um pouco diferente da nossa cultura. Geralmente, quando você vem realocado para trabalhar num país, no caso da Estônia, e pela Microsoft, você vai ter um plano de saúde particular que eles vão pagar para você, que você vai ter consultas, você vai ter essa parte mais ambulatorial que você pode fazer. Só que um pouco diferente do que tem no Brasil, esse tipo de plano de saúde não tem cobertura hospitalar. Então, o hospital é feito pelo governo. Então, você tem que pegar residência para você ter esse acesso ao hospital público. Então, você precisa fazer algum procedimento, alguma cirurgia, algum atendimento de emergência, você precisa ir direto lá. Com o teu ID, você vai ser atendido. Com o seu ID, você vai ser atendido, pode ser com seus filhos, a tua esposa, você vai ser atendido diretamente lá. Entendi. E a escola, porque além da escola, assim, da inscrição, né, tem a questão do time que é diferente, né, do Brasil, o ano letivo, eu não sei se na Estônia também, mas em vários países na Europa, então... Isso, a cadência de ensino é diferente. Na Estônia, na verdade, é um ano atrasado, então, digamos que se fosse comparar com o Brasil, você ia iniciar no segundo ano, pode dizer assim, então você teria um ano a mais, a criança estaria num limbo, assim, que é um kindergarten, mas você não é obrigado, mas quando ela completa criando, que é 7 anos, você é obrigado a colocar ela na escola e você pode ser preso se você não mandar tua criança para a escola, então ela é obrigada. A Estônia, ela provê escolas em estoniano e russo, normal, então ela tem disponibilidade em cada um dos bairros, tem esse tipo de escola, se você quiser colocar seu filho. Kindergarten também. E daí tem uma opção de escola em inglês que você tem que aplicar para conseguir uma vaga lá. Ou você tem os kindergartens internacionais ou escolas internacionais. Eu coloquei meus filhos na escola internacional porque eu queria a educação deles em inglês, mas eu também podia ter aplicado. Meu filho vai fazer 7, então eu posso aplicar ele na escola estoniana ou em uma outra escola particular, mas daí você tem que pagar essa escola, né? Sim. Ah, que legal, né? Porque, tipo, até um país que tem muita startup, assim, né? E quer ter mais, se não tivesse escola em inglês, seria bem complicado, né? Pra quem vai chegando. A política do país é de preservação da língua. Então, sem a língua, o país não tem você perde uma parte da cultura. Identidade, né? Também, então, né? A identidade. Então, é muito prezado isso. Então, por isso todas as escolas elas têm estoniano, independente se for você escolher uma segunda língua, tipo russo, você vai ter estoniano também. Então, essa é essa política. Então, assim, se você como pai quer investir na educação estoniana, com certeza vai ter esse suporte. E, o processo assim, o processo de educação deles é comprovado um dos melhores da Europa, né? O melhor resultado do PISA lá é da Estônia, então realmente dá resultado. O que eles têm é muito bom. A qualidade da escola, a qualidade das escolas, dos professores é excepcional. E do suporte que ela recebe do governo e de empresas privadas também é excepcional. Toda a estrutura que ela tem. E, tipo, na vida mais, assim, pessoal, de lazer, né? O que mudou daí? Porque tu entra num país agora que no Brasil a gente tem a variação das estações, né? Na maior parte do Brasil é menor, mas tu entra num país que as coisas mudam muito, então o que tu faz com lazer, ainda mais com família, muda totalmente, né? O que tu consegue fazer por aí para se divertir, socializar, né?
A principal mudança é você viver no norte. Então, você viver no norte do hemisfério é outra coisa, Sim. é totalmente diferente. Então, as estações são mais marcadas, né? Você Aham. tem a neve, que é mágica, que acontece. Mas ter um dia que tem 3 horas de luminosidade é complicado. Ah, tu chega até 3 horas na história? Eu não sabia que ficava, que De era tão pouco luminosidade. tempo. É bem pouco tempo. Agora vai chegar aqui minha família aqui, vai fazer um barulho. Acabou Normal. de chegar da escola. Normal. E, então esse é um baque assim que você recebe. Mas o verão é aquele negócio, você tem ali daí 3 horas de breu, assim, meio escurinho, que não é escuro. Então é o oposto, Sim. que é bem interessante, porque 10 horas da noite você pode estar com tua criança num parque, Aham. que ainda vai estar sol, vai ter luminosidade e todo mundo ainda pode estar brincando. Eu acho que é bem interessante essa distinção das estações e aprender isso é bem legal. Mas dá um choque pra tua. Pra tu tá acostumado, né? Em geral. É, Mas tu não tem dificuldade de dormir quando tá no verão, por exemplo, que fica claro até tão tarde? nos dois momentos você tem dificuldades, Ah. porque quando tá inverno, você começa a trabalhar até escuro, aí começa a ficar um pouquinho claro, que o sol ele não vai lá pra cima, ele fica lá no horizonte e ele nem aparece, ele vai embora. Então, chega 2 horas da tarde ele começa a sair. E você acha que já tá na hora de descansar. Teu corpo, Na verdade, né, não, já. você ainda tá 2 horas da tarde. Aham. Então você ainda tem que continuar trabalhando. Então isso é um baque mental, assim, bem complicado. E uma coisa do verão, né? No verão você tá ali trabalhando e daqui a pouco deu 6 horas e aquele negócio ainda tá aquele solzão e você acha que não, ainda tem um gás de mais 1 hora, 2. Não, na verdade já é 6, 7, você tem que desligar. Não, mas você tem que usar blackout, você tem que adaptar a tua casa para que você consiga viver ali, né? E vocês chegaram a ter algum problema assim, porque com vitaminas, né? Porque muita gente acaba tendo, até em Portugal mesmo, porque fica escuro um pouco mais cedo, né? Não tanto, acho que, tipo, sei lá, 4, 5 horas. E muitas pessoas acabam tendo que tomar vitamina por isso. Tipo, Não, aí, vitamina D é essencial e constante. Sim. então passou. Não é uma coisa que tu fazia no Brasil, por exemplo, né? Não, mas Mas aí o corpo sentiu falta. sim. Não. Eu não tomei, quer dizer, eu tomei 1 ano só. Fui fazer exame no primeiro ano, assim, eu senti, fiz exame, e aí o médico falou que tava baixo, tomei, mas depois disso acho que tô acostumando. Porque não é tão radical, né, como pra ti aí. Aí já seria diferente. E, cara, eu acho que eu teria dificuldade, hein, porque aqui já é difícil pra mim ficando escuro às 4, né? Só que ao mesmo tempo agora já tá ficando escuro lá pras 8h40, é o pôr do sol, né? Então, tu começa a valorizar muito mais o verão, né, do que quando a gente tá no Brasil, que o verão é legal, mas não tem esse significado tão forte que é aquela mudança de, putz, o dia é um saco no inverno, Exatamente. no verão muda Aí você tudo. começa a entender as músicas e entender Beatles, esse tipo de coisa que, não, pô, mas por que os caras falam tanto assim do sol e tal, né? Sim. Nem é tudo isso, é tudo isso sim, quando você mora no norte. Quando tem No sul não é escassez. tanto assim. Exatamente. Total. E aí tu vê até porque em filme, né, tem aquele negócio férias de verão, todo mundo correndo, família e até aqui, Exatamente. a minha empresa ela fica bem vazia no verão, assim, quando chega no verão é quando todo mundo Isso. tira mais férias. Pra ti é a mesma coisa, Férias, exatamente. A mesma coisa. pra aproveitar mais o dia, né? Sim. E ainda nessa, como que tu acha que são os estonianos em geral, tirando o ambiente de trabalho, né? Tu consegue socializar aí, fazer amizade com as pessoas? Ou não? Porque, como tu comentou, o pessoal é muito mais fechado e muito mais na deles, apesar de ser mais direto, né? Assim, eu tenho amigos estonianos, eu acho que. Mas é uma rede de apoio da empresa, né? Tem bastante gente que eu conheço dentro da empresa, então eu Sim. consigo socializar, fazer isso. Mas assim, eu não tenho muito parâmetro também, porque foi durante o Covid. Então você Mas tava em casa, todo mundo tava em casa, ninguém saía, então não tenho muito parâmetro assim para dizer assim para você é o jeito do outro, aham. tá?
Eu acho que isso é diferente em situações normais, eu acho. Total, total, total. Mas dentro desse lockdown e tal, todo mundo tá dentro de casa, todo mundo tá receoso de ter contato, então era muito mais difícil. Mas mesmo assim a gente conseguiu criar uma relação com umas famílias, ter contato, se visitar e tal. Legal. Se tua empresa tem, né? Como tu falou, tua empresa é muito focada, a Microsoft, no lado pessoal. Então isso ajuda muito pra tu criar relações, porque, querendo ou não, principalmente quando tu já tá com família, é mais difícil, né? Tu não sai pra fazer nada, pra ir pra um bar, né? Assim, tu tem toda a responsabilidade. E mesmo se tu é solteiro, tu passa uma parte do tempo no trabalho, né? Então, se a empresa facilita isso, é muito bom, porque fora da empresa é difícil num país totalmente novo, né? No Brasil tem aquele amigo de amigo, tu faz um curso, tu conhece a pessoa, então... em São Paulo é muito fácil tu, né, ir crescer na tua rede, mas num país diferente. E bem lembrado, né? 2 anos tem a pandemia. Eu tenho colegas de trabalho que chegaram na pandemia mesmo e a experiência é muito diferente da minha, porque eu cheguei aqui há 3 anos e pouco. E os últimos que chegaram, assim, foi bem diferente, totalmente diferente, né? Tu só faz amizade ali remotamente com as pessoas, né? De sai de vez em quando pra ter, sei lá, quando tem um almoço de time, essas coisas. Sim. E agora que o pessoal tá começando a ter experiência do que é morar aqui em Portugal mesmo, né? De sair. Sim. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre ti, como eu tinha comentado no começo, tu tem postado muita coisa, sempre postou muita coisa, né? Ainda mais sobre essa parte de cultura e muita coisa técnica também, no teu LinkedIn e outras redes sociais. Então, onde que o pessoal consegue te achar? Podem conectar lá no LinkedIn, é o que eu mais utilizo. E tem o meu site também, rafaelgorski.com, que eu coloco alguma coisa lá. Mas a maioria das coisas está dentro do meu LinkedIn ali, se conecta lá, a gente vai conversando. Se te interessar para alguém alguma vaga lá na Estônia, é só me chamar. E terei o prazer de recomendar as pessoas, mesmo as pessoas que eu não conheço. Eu posso dizer que eu não conheço a pessoa, que eu só estou indicando ela porque ela pediu, né? Então não tem nenhum problema. Então se as pessoas quiserem explorar isso aí, participar de uma seleção. Eu não faço a parte de seleção dos currículos e tal, mas eu posso fazer a indicação. E aí se o currículo for bacana e der um fit ali com o que está tendo contratação na época, a pessoa é chamada para um hard event. E tem muita coisa de C#, a gente tem muita coisa com C++, a gente faz toda a parte de back-end do Teams e do Skype, então é uma infraestrutura de microserviços, que a maioria é C#, é a principal linguagem da Microsoft, né? Junto com TypeScript, mas tem Python, tem Java, tem Ruby, Rust e outras coisas. Legal, vou deixar os links aqui na descrição do episódio, então o pessoal vai ver lá o link tanto pro teu site como pro LinkedIn. E muito obrigado pelo papo, acho que deu pra eu aprender bastante coisa aqui sobre como que tá sendo a vida na Estônia e na Microsoft. Então, até a próxima. Legal. Valeu, cara. Valeu. Cuide-se, hein? Valeu, até mais.